A morte chega para todos, e um dia o nosso corpo irá descansar eternamente dentro de um cemitério. Embora algumas pessoas prefiram ter o seu corpo cremado após a morte, a maioria ainda é sepultada. O Lenda Urbana visitou cemitérios em São Paulo que estão esquecidos, abandonados. Eu convido você a visitar comigo 2 cemitérios sinistros e macabros na cidade de São Paulo. Paranapiacaba acaba tendo uma série de lendas e folclores acerca da sua própria concepção como vila, né? É uma cidade que poderia ter um potencial turístico explorado muito grande, muito rico, e ela acaba sendo um grande cemitério a céu aberto. É uma cidade fantasma. Podemos dizer que hoje Paranapiacaba é mais morta do que viva. O cemitério Bom Jesus de Paranapiacaba guarda diversas lendas e preserva a memória dos imigrantes que trabalhavam nas estradas de ferro da antiga vila inglesa. Porém, a névoa que baixa por lá vem para relembrar as memórias doloridas e sinistras de todos os mortos da ferrovia de Paranapiacaba. Se você andar no cemitério de Paranapiacaba, ou por toda a Paranapiacaba, num dia de neblina, a atmosfera fica sinistra, parecendo um lugar maldito, assim, então acaba contribuindo, né, e dando um cenário bem peculiar para Paranapiacaba. Dentro do cemitério, chama muita atenção 2 túmulos que são quase idênticos, né, e são de 2 maquinistas, né? Provavelmente ali houve uma manobra mal planejada, mal executada, e eu sei que as 2 locomotivas se colidiram, né? E os 2 maquinistas morreram no local e ali foram sepultados. Eles morreram no próprio posto de trabalho. Mas havia um caso de pessoas que eram enterradas com o seu corpo desmembrado por causa, né, do impacto do acidente, né? A morte é um segredo. O sepultamento, um mistério. Esse é o prefácio do livro O Cemitério, de Stephen King, que originou a obra de horror que ganhou seu primeiro filme em 1989. Agora, em 2019, Pet Sematary ganha um remake. Lois e Rachel Creed se mudam para uma casa afastada no campo com seus 2 filhos. E perto dessa casa há um cemitério de animais. Porém, acima dele há um outro cemitério. Um cemitério indígena onde os mortos que lá são enterrados retornam à vida. E aproveitando essa ideia de cemitério maldito, eu visitei o cemitério Nossa Senhora do Carmo em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, que além de deteriorado, está abandonado. A primeira vez que nós fomos lá, nós vimos trabalhos muito estranhos. Não é o cemitério que está gerando carga negativa, é a intenção de quem vai fazer uma oferenda, um trabalho, querendo prejudicar outras pessoas. Então aquilo é uma afronta aos espíritos, é uma afronta ao lugar santo, é uma afronta porque está querendo prejudicar alguém. Aquelas estátuas cemiteriais, né, de anjo sem cabeça, são arrancadas a cabeça. E existem bonequinhos lá, se vocês virem, bonequinhos amarrados com laços ou até com espetados, né? São coisas como, por exemplo, voodoo, né? Se você observar lá, é assustador, porque você percebe que, embora as famílias não visitem esses túmulos, né, essas pessoas visitam para fazer esses trabalhos, né? Inclusive até coisas penduradas em árvores com uma espécie de uns saquinhos, uns envelopinhos você encontra, que são também trabalhos.
Aqui eram sepultadas pessoas no início do século XX, vítimas da hanseníase, popularmente conhecida como lepra. É um solo sagrado, mas também maldito, porque as pessoas tinham medo de entrar aqui e serem contaminadas pela doença, pela hanseníase. E se você visitar o cemitério Nossa Senhora do Carmo aqui em Mogi das Cruzes, além de túmulos deteriorados, você também pode encontrar túmulos e sepulturas clandestinas de animais de estimação. O preconceito existia desde a detecção da doença da pessoa em vida até depois de morto, né? Mas naquela época era um espaço maldito, né? Porque as pessoas não passavam nem na calçada desses cemitérios, né? E eles eram geralmente feitos em uma área que ninguém queria ir, né? Além de maldito, era um lugar esquecido. Então faziam em áreas muito fora das áreas limítrofes da cidade. Esse próprio de Mogi das Cruzes, se você for observar, ainda hoje ele está numa área muito distante, está na beira de uma rodovia, né? Ali é um solo sagrado, como todos os cemitérios que nós precisamos entender. São pessoas que sofreram, que vibraram o tormento, além da dor da rejeição da sociedade. Deram o nome de cemitério maldito, até para que as pessoas não fossem lá, até que as pessoas não se envolvessem muito com a história do cemitério. Um túmulo, ele é preservado por uma família por até 3 gerações. Depois da terceira geração, o vínculo entre a quarta geração que viria a seguir e a primeira é muito longe. Então, às vezes é um parente que acabou se tornando segundo ou terceiro grau e tende-se a ficar abandonado. Entretanto, nesses cemitérios mais, digamos assim, malditos, né, nos cemitérios dos leprosos, né, esse abandono é muito mais próximo, né? Ele já está na primeira geração. Por quê? Porque a pessoa é sepultada, a família muitas vezes não vai sequer ao sepultamento, com medo de um contágio, e também não vai mais para frente nas datas religiosas, como por exemplo finados. Por si só, o cemitério abandonado não atrai maldição. Ele é negativo porque a intenção de quem fez o trabalho é negativo, é destrutivo e não respeita o outro lado. Como um cemitério que não está em uso, mas precisa ser respeitado. Gostou do nosso passeio macabro pelos cemitérios abandonados e malditos pela Grande São Paulo? Eu espero que sim. Este vídeo é uma parceria entre Lenda Urbana e Paramount Pictures para divulgar o filme Cemitério Maldito, que ganha uma nova roupagem do mestre do terror Stephen King, que também criou It, a Coisa. O filme estreia nos cinemas no dia 9 de maio. E eu te convido para assistir nas salas de cinema e também a conhecer os cemitérios visitados neste especial. Até a próxima. E lembre-se, a morte chega para todos, para mim e para você. Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje teremos o conto sobre A Igreja Assombrada. Alguns anos atrás, quando eu tinha 18 anos, me mudei para Salvador com a minha família, pois meu pai havia sido transferido pela empresa onde trabalhava. Alguns dias depois, voltando do colégio, eu vi um cartaz na porta da igreja dizendo que precisava de zelador e decidi me candidatar à vaga. Depois de conversar com o padre, ele pediu que ia me dar uma chance e eu comecei no mesmo dia. Meu turno seria das 3 da tarde até as 9 da noite. A igreja fechava às 7, então tinha 2 horas para limpar o chão e os assentos. No meu segundo dia, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu fiquei muito assustado. Eram umas 8 da noite e o padre havia ido jantar na casa de um amigo. Eu fiquei sozinho na igreja, terminando a limpeza. Eu fui até o armazém da igreja buscar alguns produtos. E quando voltei, para minha surpresa, havia uma mulher vestida de luto, ajoelhada em um dos assentos e estava chorando.
A princípio, eu pensei que tinha deixado a porta aberta, então fui me aproximando para falar com ela. Desculpa, senhora, mas a igreja já está fechada. A senhora pode voltar amanhã? Às 7 da manhã, que ela já vai estar aberta, disse eu à mulher, que continuou com a cabeça baixa e chorando. Vendo o estado da mulher, eu deixei ficar por ali, e quando eu fosse embora, eu pediria que ela saísse comigo. Continuei limpando e acabei esquecendo a mulher, até que escutei passos na igreja. Quando eu olhei para a direção de onde vinha, eu não vi nada, e a mulher já não estava mais lá. Eu corri para a parte de trás da igreja, onde tinha escutado os passos, porque pensei que ela tinha ido para lá. Quando cheguei, não tinha ninguém, então voltei ao saguão de missas e chequei todas as portas da igreja, e todas estavam trancadas. Onde está meu filho? Escutei uma voz vinda do altar. Eu olhei, não tinha ninguém. Só vi um vulto andando e desaparecendo. Com medo, eu saí correndo da igreja. E acabei trombando com o padre na porta. Ele estava muito abatido. Perguntei o que era. Ele me falou que sua mãe tinha falecido momentos atrás. E ele veio se preparar para viajar para a cidade, onde ele morava. Ele entrou na igreja e eu fui atrás para ajudá-lo. A mulher estava outra vez ajoelhada no banco. Quando passamos por ela, o padre a ignorou totalmente, e ela me olhou, tirando o seu véu negro que cobria seu rosto. O terror tomou conta de mim. A mulher estava pálida e chorava muito. Eu decidi não dizer nada para o padre, com medo que ele pensasse que eu estava apavorado. Queria sair da igreja, mas não queria deixar o padre sozinho. Ele começou a fazer a mala e tirou uma foto da cômoda e me mostrou. Meu sangue gelou. Novamente, a mulher na foto era a mesma que chorava na igreja. Esta era minha mãe. Eu tirei a foto quando me transferiram para essa cidade. Ela sempre pedia para que eu fosse visitá-la, mas como eu sempre estava ocupado aqui, nunca fui. Agora ela faleceu, eu nunca mais vou vê-la, disse o padre com a voz trêmula. O padre foi para o enterro da mãe. Por 2 dias trabalhei somente de dia, enquanto a igreja estava aberta. E quando o padre finalmente regressou, eu pedi demissão. Igreja, agora eu só vou aos domingos, mas ainda morro de medo. Vai ver que a mãe do padre ainda está me vigiando do além. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Caso gostou, deixa o seu gostei, adicione os favoritos, leia a descrição. E caso você não saiba, eu tenho um Twitter, me segue lá que é muito bom pra vocês saberem quando eu vou postar vídeo e esses negócios. E temos nossa página no Facebook que também vai estar tudo aí na descrição. Divulguem no Twitter e no Facebook esse vídeo para ajudar bastante. Muito obrigado a todos que assistiram e fiquem bem.